Olá, meu nome é Leonardo Matos de Abreu. Eu e meu grupo, composto por eu mesmo, Thiago Mota, Daniel Agileu, Pedro Gabriel e Emanuel Teixeira, iremos apresentar um resumo do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, e também debateremos o tema de Juventude e Bahia, tanto do livro quanto a atual. Capitães de Areia é o nome de um grupo de meninos órfãos em Salvador. Eles moram em um trapiche, que é uma espécie de galpão, numa praia da capital baiana e sobrevivem de furtos e de esmolas. Dentre o grupo de mais de 100 crianças se destacam Pedro Bala, Professor, Gato, Pirulito, Sem Perna, Volta Seca, Boa Vida e João Grande. O livro desenvolve esses personagens e apresenta outros no decorrer de roubos, furtos e várias situações vividas pelo bando. Após uma epidemia de varíola, que é uma doença que mata um membro do grupo, Dora e o seu irmão mais novo, Fuinha, se juntam ao Capitães de Areia, pois seus pais morreram por essa doença. Depois de um tempo se habituando ao mundo no qual os órfãos vivem participando de furtos, ela é vista como a figura materna do grupo e como esposa aos olhos de Pedro Bala. Ela se apaixona por Pedro, mas o professor não sente ciúmes. Em um roubo fracassado, Pedro Bala e Dora são capturados pela polícia, mas Pedro Bala cria uma distração para os outros envolvidos fugirem. Dora vai para um orfanato e Pedro vai para um reformatório, depois de ser espancado em um interrogatório no qual ele não cede informação sobre a localização dos Capitães da Areia. No reformatório, ele passa 8 dias em uma solitária, mas depois foge com a ajuda de outros membros do grupo e resgatam Dora do orfanato. No entanto, ela morre de febre alguns dias depois. A partir desse ponto, os personagens em destaque saem dos Capitães da Areia. Gato vai para Ilhéus com a prostituta Dalva, Pirulito se torna um frade na igreja, Sem Pernas morre para não ser preso pela polícia durante uma perseguição, ele se joga de uma altura alta, o Professor vai para o Rio de Janeiro sob recomendações de um senhor que viu o potencial artístico dele, e Pedro Bala, inspirado pelo seu pai, se torna um revolucionário e parte para lutar em greves pelo país, deixando o comando dos Capitães da Areia para outro membro do bando chamado Barandão. Pedro Bala, líder do Capitães de Areia com apenas 15 anos, era loiro e tinha uma cicatriz de navalha no rosto, fruto da luta que venceu com o antigo comandante do grupo. Era ágil, esperto e respeitado por todos. Trazia nos olhos e na voz uma autoridade de chefe. Nunca soube de sua mãe, e seu pai era conhecido como Loiro. Era estilador e liderava uma greve no porto, onde foi morto por policiais. Sem pernas, era deficiente físico, possuía uma perna coxa. Foi preso e humilhado por policiais bêbados que fizeram correr em volta de uma mesa na delegacia até cair extenuado. Isso provocou nele um ódio irrefável de tudo e todos, inclusive com outros membros do grupo. Professor, intelectual do grupo, deu início às leituras após um roubo que fez, onde levou livros. Além de entreter os garotos com as histórias que lê, o professor ajudou decisivamente planejando os assaltos junto com Pedro Bala. Gato é o galã dos Capitães da Areia. Uma das suas maiores preocupações é parecer bem vestido. Isso com roupas que ao menos parecem ilustres, que na verdade são geralmente rasgadas, sujas e velhas. Ele consegue dinheiro com seu baralho marcado, que ele usa em jogos de azar contra qualquer pessoa, inclusive os outros Capitães da Areia e Querido de Deus. Além disso, ele também consegue dinheiro com uma prostituta chamada Dalva, com quem ele é apaixonado. Pirulito é um garoto alto e magro, com o rosto seco e meio amarelado, olhos profundos e boca rasgada e meio risonha. Ele costumava ser o mais cruel dos Capitães da Areia, mas isso mudou após ser convertido pelas palavras do padre José Pedro. Ele nunca deixa de rezar e demonstrar a sua fé. João Grande é um negro de cabelo crespo e curto. É um importante integrante dos Capitães da Areia. É ele quem protege os novos integrantes das malícias dos mais velhos, além de ser ele quem geralmente protege o trapiche quando estão todos dormindo.
Ele é fiel a Pedro Bala e é importante nos roubos mais arriscados do grupo, além de ser muito respeitado por sua bondade, estatura e força. Boa Vida era um mulato troncudo e feio. Seu nome combinava com seu caráter indolente e sossegado. Ele amava andar pelas ruas da Bahia, fazendo amigos e sobrevivendo de favores para comer e ganhar roupas novas. Ele não gostava de trabalhar nem honestamente, nem desonestamente, fazendo apenas pequenos furtos para os capitães da areia. Sabia tocar violão e compor sambas para tocar em festas e bares. Volta Seca era um mulato sertanejo, afilhado e admirador de Lampião. Comparando-se ao cangaceiro, ele criou um ódio da polícia e de qualquer autoridade, e também uma tendência à violência que assustava os outros membros do Capitães da Areia. Muitos temiam ele. Ele sabia imitar animais e falava com sotaque. Dora é a única garota do grupo. É uma menina de 13 anos, simpática e bonita. Os seus pais morreram de bexiga, deixando-a sem um lar junto com seu irmão. E dessa forma acabou parando nos Capitães da Areia. Na primeira noite que ela passa no trapiche, muitos queriam se aproveitar dela. Porém, João Grande e professor a defendem. Ela começa a se habituar à vida dos capitães, primeiro vestindo-se como menino e depois participando dos furtos. Muitos a viam como uma figura materna, porque ela remendava as roupas, cuidava de ferimentos e escutava o que os outros tinham a dizer. É a mulher mais corajosa que Pedro Bala já viu na vida dele. Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira tem hora. Olha, mulher! Olá, queridos! Estamos aqui no Sagrado para mais uma edição da Literatura Viva, agora Literatura Viva 2018. Eu sou a professora Cristina Braga, estamos na turma do terceiro ano, 3002, e o estudo da vez é a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. Estamos aqui num grupo que vai apresentar para nós a pesquisa sobre Capitães da Areia, Bahia e Juventude. Vamos conhecer o grupo. Bom, o grupo é composto por Pedro, Daniel, Leonardo, Emanuel e Thiago. Agora eles vão explicar a caracterização e a ambientação que eles escolheram. A gente está caracterizado por um plano padrão da escola. Aqui na ambientação, a gente está usando artigos que referem mais a jovens que moram na rua e trabalham com atividades como cuidar de carro, como malabarismo, que a gente viu que ele recebe. Então, vamos ao trabalho. Primeiramente, em complemento ao que Pedro disse sobre os objetos que a gente quis pôr aqui na mesa, o que a gente quis mais representar é justamente as coisas que tanto os jovens capitães da areia quanto os atuais utilizam, eles que estão numa situação mais precária, em questão de abandono na rua e também de pobreza. Por exemplo, mesmo aqui você pode ver que realmente não é muita coisa, alguns realmente têm que se virar um pouco, por exemplo, com o pano, o spray, para poder limpar o carro, ganhar no carro. Você vê que durante os anos dos capitães da areia e até atualmente, há mudanças que ocorrem, há regimes que passam, há planos que acontecem, como o plano real, a mudança da moeda, mas quando a gente vai comparar a real diferença entre problemas sociais naquela época e atualmente, quase a mesma coisa. Por exemplo, você pode ver no dinheiro que eles recebem, no dinheiro que eles têm para sobreviver dia após dia. E o tema que a gente decidiu destacar com Capitães da Areia e Juventude na Bahia é justamente a pobreza e essa questão de abandono. Porque os personagens principais, os próprios capitães, sofrem disso. E raramente no livro aparece uma ou outra criança ou jovem que está numa condição diferente. Por exemplo, aquela com quem Pedro Bala fala no primeiro capítulo do livro, no artigo de jornal. Nós conseguimos. Capitães da Areia é um livro de Jorge Amado que foi
terminado em 1937. Ele retrata a vida de jovens que são moradores das ruas de Salvador, Bahia, que vivem de pequenos furtos que eles fazem. O Capitães da Areia é um grupo de mais de 100 crianças que moram numa espécie de trapiche. O nome Capitães da Areia é dado porque o trapiche é localizado perto de um cais. Eles fazem alguns golpes com o Capitão da Areia chamado Sem Pernas, usando o aspecto mais doentio do garoto, porque ele manca de uma perna, e usa ele para infiltrar na casa de uma pessoa de maior poder monetário e estudar como é que ela entra as rotas de fuga que eles têm e de entrada. Jorge Amado, ele trabalha muito a parte na narrativa do pensamento dos Capitães da Areia, das suas ações, questões que são pouco trabalhadas pela sociedade, outro aspecto que eles vivem. Esses jovens, desde muito novos, eles precisam ser independentes, eles tinham que aprender a ser independentes. E vivendo no trapiche junto com os outros, eles conseguem ajudar um ao outro trabalhando, cooperando no bem comum. Mesmo sendo jovens que vivem fora da lei, eles têm as próprias regras dentro do trapiche que falava que quem roubasse dentro do trapiche seria banido. E a história de vida deles, na maioria das vezes, é muito triste e conturbada. Por exemplo, o Sem Pernas, que é um menino que não recebeu nenhum amor dos pais e é manco, é coxo, e é traumatizado por conta de agressões e abusos que ele sofreu quando esteve preso. Por conta disso, muitos jovens desenvolvem hábitos criminosos e terríveis para as idades deles, como alcoolismo, dependências de drogas pesadas, vícios de jogos de azar e relacionamentos com prostitutas, como o gato com a prostituta nova. E também vale lembrar que tem a questão da violência. Por eles viverem marginalizados, assim, eles estavam sempre predispostos a esse tipo de coisa, cortando árvores, como punhais, navalhas. Eles estavam sempre utilizando esse tipo de ferramenta para cometer os crimes. Um exemplo também o Volta Seca, que matou de 15 soldados de uma estimativa de até 60. Nos dias de hoje, a maioria dos jovens já tem uma situação de qualidade de vida bem melhor que a dos Capitães da Areia. Isso decorrente a maior oferta de educação, alfabetização e diminuição do número deles nas ruas. De qualquer forma, ainda tem vários deles que sofrem com situações semelhantes ou até iguais à dos Capitães da Areia. Um exemplo disso é que 850 mil crianças e adolescentes vivem com menos de R$7 por dia e 200 mil crianças não têm acesso à educação. Além desses dois problemas, eles também podem enfrentar trabalho infantil, por exemplo, vendendo bala, coisa simples, desse tipo na rua, fazendo alguns estudos no semáforo, tipo malabarismo, ou ajudando os pais deles nos trabalhos que eles executam. Então, basicamente, a situação dos Capitães da Areia se repete nos dias atuais, mesmo de forma diferente e menos grave. Essas dificuldades que crianças de rua ou em situação pobre sofrem atualmente tem muita semelhança com o que os Capitães da Areia passam, de sede, fome, frio, falta de saneamento básico, e principalmente a exclusão social. A gente pode ver esses casos em diversos momentos do livro, mas principalmente no início, nos artigos de jornais, em que os capitães são referenciados como bandidos, criminosos, delinquentes, tratados como adultos fora da lei. Porém, a responsabilidade é jogada tanto para os dados menores como o chefe de polícia, deixando assim numa situação mais finalizada. Comparando com atualmente, é uma situação mais sutil, em que ao invés de reconhecer o problema, ao invés de
dados dessa forma negativa, o problema é simplesmente ignorado por praticamente toda a sociedade e nessa mão do governo. Muitas das crianças acabam na rua por diferentes motivos. Assim, jovens, crianças e adultos acabam por não ter uma família, tem momentos de dificuldade para recorrer, ou se não devem dentro da família, problemas psicológicos, vícios em álcool, drogas, etc. Os exemplos que a gente vê no livro são o abandono da família, como o caso de Dora e Leonardo, os pais que morreram, ou escolha própria das crianças, como Centenas, que decidiu fugir de casa. Logo no primeiro capítulo do livro, a gente é introduzido por Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia. E nesse primeiro capítulo acontece um assalto a uma casa de um senhor rico lá da Bahia. E tem até um diálogo entre o Pedro Bala, que é um jovem pobre, e o filho desse dono dessa casa. É uma coisa que chega a ser... dá para mostrar bem a diferença entre a criação dos dois. E logo depois desse assalto a gente vê a repercussão disso, que são dadas várias notícias nos jornais. E acontece, de certa forma, um debate no jornal, de forma que, várias cartas são enviadas por instituições e pessoas da cidade para o jornal para discutir o que deve ser feito com os Capitães da Areia. Muitas pessoas enxergam os capitães apenas como criminosos, como marginais, que não têm solução, dizem, deixem eles no reformatório e resolvam esse problema, cortem o problema deles. E a mídia, o jornal, chega a manipular essa opinião pública apoiando o reformatório. E essa visão da maioria das pessoas de que os capitães são só jovens sem solução, simplesmente marginais, no próprio livro mostra que não é exatamente assim. Em um capítulo do livro, quando eles conseguem o carrossel, eles se comportam como crianças. Eles simplesmente deixam aquele espírito infantil tomar conta deles e eles brincam no carrossel como crianças de verdade, como se não fossem marginais. E nessas cartas mencionadas no livro, as instituições que são mencionadas, no caso o juiz da cidade, a delegacia e o reformatório, cada uma joga a responsabilidade dos capitães uma para as outras. Ou seja, o delegado diz que é responsabilidade do juiz, o juiz diz que é responsabilidade do delegado. Aí o povo da cidade fala que é responsabilidade do reformatório. E são justamente as pessoas da cidade, como a mãe de um desses jovens e o padre José Pedro, que denunciam, por exemplo, o tratamento que os capitães sofrem no reformatório. Que o reformatório é um lugar onde eles sofrem agressões e coisas do tipo, e o dono do reformatório, o diretor do reformatório, nega isso. Porque depois a gente vê que ele, na verdade, estava mentindo, e quando a gente vê que Pedro Bala é preso no reformatório, ele fica 8 dias numa sala solitária, escura, com rato, suja, e o almoço diário dele é um copo d'água e feijão. E você vê assim o desamparo que os capitães sofrem das pessoas, da cultura e das próprias instituições do mundo. Atualmente já há alguns cuidados que são tomados em questão de moradores de rua e órfãos. Há instituições e ONGs que trabalham para tirá-los das ruas e inseri-los de volta à sociedade. Por exemplo, a Associação Vagalume e a ONG de Educação para Todos faz programas de educação, alfabetização e cultura das pessoas. Além disso, existe um jornal chamado A Hora da Rua, que é justamente feito para essas pessoas de rua, para que elas possam, na verdade, vendê-lo, e 2/3 desse dinheiro que recebem ficam para eles, para eles poderem se sustentar, e 1/3 volta no jornal, para poder se manter. Tirando essas medidas, ajuda a certo descaso político e social. Um fenômeno contínuo nisso é a invisibilidade social, que é a ignorância da parte da população em relação a certos indivíduos. Isso pode ocorrer em questão, por exemplo, de pobreza, status e por aí vai, que é o que acontece com a nação brasileira e também boa parte da população atual sofre com isso.
Movimento dos Cara Pintados. Aí tem uma imagem para analisarmos com vários estudantes protestando. O movimento representado na imagem no início dos anos de 1990 arrebatou milhares de jovens do Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, alternativa A, aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Direta Já. Alternativa B, manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. Alternativa C, engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. Alternativa D, espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. Alternativa E, tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor. A alternativa correta é a alternativa E. O movimento Cara Pintadas foi um movimento estudantil que surgiu com resposta aos esquemas de corrupção envolvendo o presidente da República, que era o Collor de Mello, além das medidas econômicas impopulares como o Plano Collor. O movimento estudantil pode ser relacionado ao caráter popular das greves que o pai de Pedro Bala participava e que Pedro Bala irá participar mais tarde no livro.